Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tu Estrela Te Conduz. Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 4 de março. Neste conteúdo de agora, vamos conversar alguns temas importantes. Claro, vamos falar muito sobre o empate do Botafogo ontem, jogando fora de casa contra o Barcelona de Guayaquil, 1-1. Tomamos um gol que eu venho falando muito tempo aqui no canal, que o goleiro não é camisa 10, que o goleiro, quando for preciso, tem que chutar para frente. Ontem, uma falha do Léo Link, errou o passe, e eu tô falando isso aqui há muito tempo. Olha, isso é preocupante, a questão do goleiro, tem que armar, toda hora bola no pé do goleiro, enfim. E o Matheus Martins acabou ali salvando a gente com um gol de empate, e agora a gente decide no estádio Newton Santos. Vamos falar também sobre a possível saída do goleiro Neto para o Corinthians, tá bom? O Vene Casagrande disse que já tem proposta, o Botafogo negou, disse que só tem conversas iniciais, portanto, o Neto pode, a gente torce que ele vá para o Corinthians. A janela internacional fechou ontem, Botafogo precisa de reforços. Agora só jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro, entre outros assuntos. Acompanha até o final, já vai comentando aí o que você achou desse empate ontem. Acabou sendo bom, poderia ter sido melhor, a gente fica com gostinho ali da vitória, mas agora no Newton Santos, com apoio da nossa torcida, o Barcelona de Guayaquil não é nada demais, dá pra gente ganhar tranquilamente aqui, claro, respeitando o adversário, tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Eu conto sempre com a ajuda de vocês. Antes da gente falar do empate ontem, temos alguns assuntos aqui para a gente pôr em dia e atualizar tudo para vocês. A janela de transferências do futebol internacional do exterior fechou ontem. Agora o Botafogo só pode trazer jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro. Lembrando que o Botafogo está querendo o Dantas, está disputando com o Corinthians a sua contratação, o Fluminense desistiu, o Fluminense já até contratou um zagueiro, e vamos ver como é que vai ser a questão do Dantas depois do Campeonato Paulista. E temos algumas carências, né? A lateral esquerda só tem o Alex Telles, eu fico muito preocupado com isso. Goleiros, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Cara, hoje meu titular é o Raul. Depois eu vou falar sobre isso, sobre o Léo Link, a falha ontem. Os nossos atacantes, né? O Matheus Martins ontem fez um gol, mas perde vários. O Júnior Santos está chegando. Inclusive, o Júnior Santos, ele vai desembarcar hoje, quarta-feira, 7h30 da noite, lá no Galeão. Informação do Vene Casagrande, ele chega por empréstimo com uma opção de compra. Isso aqui, cara, a gente não sabe se é verdade, é uma informação do Vene, então a gente tem que trazer porque um jornalista aí tá falando, então o Botafogo, não sei se vai deixar isso claro pra gente, mas enfim, informação do Vene Casagrande é que ele chega com uma opção de compra, 8 milhões de dólares, 42 milhões de reais. O mesmo valor que o Atlético Mineiro comprou ele na época do Botafogo. Só que a gente está falando de 2 anos atrás, aonde ele foi ali um jogador muito importante na temporada para o Botafogo, mesmo com a lesão que ele teve. Então, assim, não tem condições do Botafogo comprar o Júnior Santos em dezembro pelo mesmo valor que o Galo comprou. Porque hoje ele está desvalorizado, hoje ele está 2 anos mais velho, ele tem mais lesões na sua carreira do que 2 anos atrás. Então, assim, se isso aqui for verdade, inclusive, a matéria está dizendo que o Botafogo vai pagar parte do salário
até dezembro. Então, se chegar a dezembro, o Botafogo ter que pagar 42 milhões, eu acho isso aqui um absurdo. Eu sou muito fã do Júnior Santos, eu sou fã do Jacaré. A minha esperança está nele, de ser um camisa 9 aqui, fazer gols, mas, pô, não tem condições de você pagar nele o que o Galo pagou há 2 anos atrás. Pelo menos essa é a minha opinião. A não ser que ele chegue aí, arrebente, faça uma temporada extraordinária, aquela temporada que a gente, nossa, olha o Júnior Santos aí, cara, a gente paga isso aí até sorrindo, né? Mas, como eu disse, é uma informação do Vene Casagrande, o Botafogo não confirma. Eu vou botar na tela para vocês agora rapidinho para atualizar a questão do Dinho. Tá de volta, estava no futebol da Bélgica. Volante que pertence ao Botafogo, 18 anos, já está no BID, já está regularizado. Então, o Dinho, assim como o Medina, pode jogar contra o Flamengo. Dia 14 de março, sábado, 8h30 da noite, no estádio Newton Santos, pela 6ª rodada do Brasileiro. O contrato do Dinho com o Botafogo vai até 2029. E para a gente fechar essa primeira parte aqui, atualizando tudo aí, ontem saiu uma informação também do Vene Casagrande que o Corinthians ele tinha feito proposta ao Botafogo por empréstimo para contratar o goleiro Neto. E o Botafogo nega. O Botafogo está dizendo que existem conversas iniciais, mas ainda nada concreto. Mas o Botafogo não descarta a ida do Neto para o Corinthians. E a gente torce muito para que o Corinthians ajude a gente nessa situação, porque o Neto ele não tem mais clima no Botafogo, o Neto não vai jogar mais com a camisa do Botafogo, então a gente torce para que o Corinthians ajude a gente. Conversas iniciais acontecendo. Nos próximos dias isso deve evoluir, deve receber realmente uma proposta do Corinthians talvez, a não ser que a equipe paulista volte atrás e conserte aí o erro, mas deixa os corintianos, o corintiano, o Neto é bom goleiro, cara, vale a pena, levem o Neto, goleiro de Europa, levem o Neto, vocês vão fazer um bom negócio. Então é isso, janela internacional fechada, sem novas contratações que a gente estava esperando, e agora o Botafogo tem algumas carências para tentar resolver dentro da janela do futebol brasileiro. A pergunta que eu faço para vocês é: será que o Botafogo vai conseguir um lateral esquerdo aqui no futebol brasileiro? Será que o Botafogo consegue um zagueiro? O Dantas, será que vem? Volante? Goleiro? Será que o Botafogo ainda pensa num goleiro? Deveria. Centroavante vai ser o Júnior Santos, talvez. Então vou até parar de ficar pedindo aqui. A gente tem que pedir centroavante. Eu acho que o Júnior Santos vem para isso. Vem para ser um camisa 9. Então é aguardar para ver. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Vamos conversar, analisar o jogo ontem. Um para o Botafogo, um para o Barcelona de Guayaquil. O jogo de ida na Libertadores. E agora no estádio Newton Santos, o jogo da volta. Fica aí e já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que você participa, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Ontem tivemos Botafogo 1, Barcelona de Guayaquil também 1, jogo de ida, valendo vaga na fase de grupos da Libertadores. Gol marcado do Botafogo pelo Matheus Martins. E agora, na terça-feira que vem, a gente decide no estádio Newton Santos também, 9h30 da noite, com a presença e o apoio da torcida botafoguense. A escalação ontem, não tivemos nenhuma surpresa. É o Botafogo que vinha jogando, sem mudanças. Léo Link, os 3 defensores, Ponte, Bastos, Barbosa, Vitinho e Teles nas alas, Nilton, Danilo, Barreira, Montoro e o Matheus Martins, mais uma vez, jogando de camisa 9. Olha, o primeiro tempo, a gente já começa falando que o gol que o Botafogo tomou.
Eu já estou avisando aqui há muito tempo no canal, em vídeos e lives, que para mim, goleiro não é a camisa 10. Se tem uma coisa que me irrita, é o goleiro ter que participar da construção do jogo toda hora, você ficar tocando a bola no pé do goleiro toda hora. Cara, isso me incomoda muito. Eu sei que o futebol hoje é talvez um futebol diferente, o goleiro tem que participar mesmo, mas eu não consigo aceitar, eu não consigo. Para mim isso é um exagero. E ontem o Botafogo tomou um gol que eu já venho alertando aqui há muito tempo, no erro de passe do Léo Link. Ele errou o passe porque é muito arriscado. Você sair com um time dentro da área não tem impedimento. Então, assim, é arriscado. Cara, chuta para frente, bate essa bola para frente e ajeita o time. Não, tentou ali um passe arriscado, errou e saiu o gol do Barcelona 1-0. O meu titular é o Raul, tá? Isso aqui não é porque ontem ele falhou. Eu já tô falando isso aqui há muito tempo no canal. Quem acompanha sabe. O meu titular hoje é o goleiro Raul. Eu acho que, para mim, passa mais segurança do que o Neto, que nem vai jogar mais, do que o próprio Léo Link. Então, é aquele gol que eu já estava esperando que uma hora ia acontecer, porque, repito, para mim, goleiro não é camisa 10, e isso me irrita muito. Nesse lance, cara, bate para frente, dá um porradão para frente com a bola, ajeita o time. Não, foi tentar um passe arriscado e errou. E você sair ali com o time dentro da área, você está correndo risco porque não tem impedimento. Vamos lá. Primeiro tempo ainda, tá? O poder de fogo, principalmente dos nossos atacantes, é bizarro. O Botafogo no primeiro tempo teve, no mínimo, umas 4 oportunidades de fazer o gol e não fez. Sem contar as jogadas que acabaram ali sem finalização, tá? Isso eu nem tô botando essas jogadas aí que acabaram sem finalização. No mínimo, umas 4 oportunidades de gols e aquela questão, né? O Botafogo precisa de 10 chances para fazer uma. Então, realmente, o nosso poder de fogo hoje é preocupante. Aos 18 minutos do primeiro tempo, o Matheus Martins ganhou na força, na disposição do zagueiro, entrou de cara para o goleiro, perdeu. 31, contra-ataque, o Matheus Martins era só tocar a bola no Vitinho, não tocou. 39, o Danilo também perdeu um gol. Aos 40, logo em seguida, o Montoro chutou por cima. O Montoro tá bem morno, né? Falando aqui do primeiro tempo, principalmente do Montoro, hoje ele é um jogador morno, com a bola no pé, sem a bola no pé, é um jogador morno. O Montoro nem parece aquele do ano passado, que ele liderava desarmes em jogos. Então, assim, o primeiro tempo, ali o Botafogo até teve oportunidade, o Botafogo não achei que estava jogando mal, e o gol que a gente toma no primeiro tempo termina 1-0 pela falha do Léo Link. A gente vai para o segundo tempo, aos 6 minutos do segundo tempo, o Montoro era só cruzar, o Vitinho estava entrando dentro da pequena área sozinho, chutou. Aos 15 minutos, o Matheus Martins, uma nova chance para fora. E é aquilo, né? O Botafogo acumulando chances, o Botafogo perdendo gols, e é aquela questão. Quando o Botafogo cede uma chance lá atrás perigosa, o esquema não presta. Não, esse esquema, 3 defensores, esse esquema, 3 zagueiros, não presta. Esse técnico é fraco. A gente não tem peças para jogar desse jeito. O Botafogo cede uma chance perigosa lá atrás, o esquema não presta. Agora, o Botafogo acumula chances perdidas, o Botafogo perde gols que não pode perder, aí, né, o discurso é diferente. E aos 20 minutos do segundo tempo, o gol do Matheus Martins empatando 1-1. E eu estava pronto para criticar hoje aqui o Matheus Martins, porque nos últimos 8 jogos, ele teve 5 grandes chances seguidas perdidas. Então, assim, esse gol aqui salvou muito ele também. Eu acho que quando ele fez o gol, ele foi abraçar o Martim Anselmi, e ele tem que abraçar mesmo, porque o Martim Anselmi tá confiando nele,
Tá todo mundo contra ele e o Martim Anselmi está acreditando nele. Nos últimos 8 jogos, o Matheus Martins teve 5 grandes chances seguidas perdidas. E esse gol aqui acabou ali dando um alívio, foi eleito o melhor do jogo, então empatando para o Botafogo. Depois ali no segundo tempo entraram ainda o Vidalba no lugar do Ponte, o Cabral, displicente. Eu tenho a sensação até que o Cabral já tá de sacanagem. Se for preciso, afasta ele também, como fizeram com o Neto, cara, porque o Cabral teve uma bola que ele perdeu ali que quase gerou um gol pro Barcelona de Guayaquil. Entrou no lugar do Matheus Martins, o Correia entrou no lugar do Barreira, e é isso, o Botafogo jogou melhor. O Botafogo foi bem, cara, no jogo. Agora, a gente fica com aquele gostinho de que poderia ganhar a partida, mas foi fora de casa, jogo difícil. O Barcelona de Guayaquil sabe jogar Libertadores também. No Newton Santos, a gente vai precisar ser mais eficazes, né? Não dá para a gente ficar perdendo gols que a gente perde. Eu achei o time do Barcelona bem fraquinho. Dá para o Botafogo ganhar tranquilamente no estádio Newton Santos, claro, respeitando o adversário. O Danilo joga muito, o Bastos é brincadeira jogando bola, o Vitinho jogou muito, então aí terminou assim 1-1. Não é ruim, jogo fora de casa, Libertadores, a gente traz para o Newton Santos, e se o Botafogo quiser jogar a fase de grupos da Libertadores esse ano, o Botafogo tem obrigação, diante do apoio, diante do seu torcedor no Newton Santos, de ganhar jogando bem contra o Barcelona de Guayaquil, que é fraquíssimo, semana que vem, dentro da nossa casa, 9h30 da noite, no estádio Newton Santos. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem e fiquem com Deus. Boa quarta-feira em tudo que for saindo aí durante o dia, relacionado ao Botafogo, 5h da tarde estou de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Dá aquela moral, não esquece. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.